Chegou o dia, hein? Flamengo e Chelsea, a partida mais esperada por todo o rubro-negro nessa primeira fase do Mundial. Vamos falar tudo sobre o jogo, as escalações e também tem mais notícia aqui, porque a gente tem todos os detalhes da negociação do Flamengo com Jorge Carrascal, valores exatos da negociação, os valores de salários e tem ainda a informação de que o Flamengo está desistindo de um outro jogador que estava tentando aí contratar, estava negociando, e tem também uma informação que acabou de sair de um time da Europa, time até grande da Europa, querendo levar o Alexandro. E a gente vai falar sobre isso tudo no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Além disso, tem também lá embaixo nos comentários para você que está no celular o botão hypar. Só arrastar para o lado os comentários e clicar em hypar, porque isso me ajuda a fazer o vídeo chegar para cada vez mais gente. Me dá essa força aí. Então, se você já tiver feito isso tudo, pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Antes de falar a agenda de hoje, tudo sobre o Mundial, sobre o Flamengo, sobre essa partida contra o Chelsea que tá movimentando, tá mexendo com o coração de todo rubro-negro, vou lembrar do nosso parceiro aqui, o FIFA Friends Plus, que é um patch pro FIFA 16 que permite você jogar com qualquer time do Brasil, com o seu estádio perfeito, com tudo certinho, coisa que hoje em dia você não consegue fazer. Então, para eu não me alongar mais ainda, eu te convido a ir lá no meu canal Lucão Joga, que lá eu estou jogando o Mundial de Clubes com o Flamengo e você pode também vir nesse QR Code que eu deixo aqui no vídeo para saber mais detalhes de como adquirir esse patch, beleza? Conto com o apoio de vocês e você não vai se arrepender. Se você der uma olhada, vai ver que é a melhor forma de jogar o futebol digital hoje em dia. Mesmo que você não goste tanto, o seu filho, o seu neto pode se interessar muito por isso aí. Mas vamos direto ao assunto, que eu sei que aqui é por isso que vocês vêm no canal, sem enrolação. Primeiro, vamos passar os resultados de ontem do Mundial, porque o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, meu amigo, com todos os méritos, porque tem vezes até que a gente vai falar isso, ganhou, mas foi aquele jogo que uma bola de sorte o Botafogo conseguiu segurar o Paris Saint-Germain. PSG deu até uma pressão em alguns momentos do jogo, mas não é aquela pressão com chances claras. O Botafogo jogou muita bola. Tá de parabéns e não tem o que falar. Tem essa de rivalidade, mas quando acontece a gente tem que reconhecer. Tem que usar de exemplo. E eu espero que o Flamengo faça um jogo nesse nível hoje ou melhor. Compita, consiga jogar e, quem sabe, até vencer também o Chelsea. Eu acredito na vitória do Flamengo contra o Chelsea hoje. Vamos passar os resultados aqui. Rodada de quarta-feira com o Palmeiras vencendo o Al-Ahly por 2-0. Inter Miami 2-1 no Porto. Seattle Sounders perdeu de 3-1 para o Atlético de Madrid. E aí o PSG perdendo do Botafogo de 1-0, gol do Igor Jesus, que está jogando muita bola. Ancelotti já deve estar de olho nele. Agora, voltando um pouquinho, teve também uma vitória do Inter Miami no Porto, que é mais um europeu perdendo. No dia de ontem, só o Atlético de Madrid, de 3 europeus jogando, só o Atlético de Madrid venceu. E eu tô falando isso desde antes do Mundial. Europeu que acha que é muito superior, que vai ganhar a hora que quiser, não vai. Paris Saint-Germain não jogou de bobeira ontem, tirando o pé, não. Tentou, foi pra cima, brigou, ficou com raiva do juiz. O juiz, por sinal, péssimo. Não dá nem pra dizer que tava roubando pra um lado ou pro outro, porque ele errava pros dois lados, ele se enrolava todo. Enfim, o Botafogo venceu com propriedade, e isso é bom pro campeonato, porque isso tá me fazendo pensar em fases mais avançadas que envolvam times brasileiros, times sul-americanos. Então, tá me dando esperança de um campeonato mais misturado mais pra frente, e não que isso vire uma Champions League das quartas de final em diante,
muito legal esse caminho que está tomando o Mundial de Clubes e eu espero que o Flamengo esteja lá, até as últimas fases. Nunca acreditei tanto quanto eu acredito agora, muito por conta desses outros resultados e pela forma com que o campeonato está se desenhando. Muita coisa disso, dessa minha esperança, vai ser confirmada nesse jogo de hoje às 3 da tarde, Flamengo e Chelsea. Agenda de completa dos jogos de hoje do Mundial: 1 da tarde, Benfica e Auckland City, que é o time que tomou 10 do Bayern de Munique. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí do Benfica, se vai golear também, que é o time semi-profissional lá. Às 3 da tarde, Flamengo e Chelsea. Logo depois, às 7 da noite, Los Angeles FC e Esperance Tunis. E 10 da noite, Bayern de Munique contra Boca Juniors. Um jogão também, bem à noite de sexta-feira. Treino de ontem, teve a comemoração do aniversário do Ayrton Lucas, que tomou farinha, ovo lá, aquela comemoração bem característica dos jogadores. E teve também a fala do Enzo Maresca, o treinador do Chelsea, que já foi jogador também, eu lembro dele da época da Juventus, essas horas que eu vejo que eu tô ficando velho, que eu lembro do Maresca, que é um treinador hoje em dia do Chelsea, jogando no meio-campo da Juventus. Enzo Maresca, técnico do Chelsea, diz que vai rodar o elenco contra o Flamengo. Não é fácil por causa da temperatura, por isso vamos tentar rodar os jogadores. Mas isso é para nós e para eles também. Infelizmente, é mais para nós, porque os times brasileiros estão mais acostumados com calor, mas não importa, vamos dar o nosso melhor e tentar vencer. Não estou dizendo que vamos rodar 10 ou 11 jogadores, mas com certeza precisaremos rotacionar 3, 4 ou 5 a cada jogo. Não podemos jogar a cada 3 dias com os mesmos jogadores. Essa foi a fala aí do Maresca, ou seja, o Chelsea deve vir aí com um time diferente da primeira rodada, mas igualmente forte. Só resta ver se eles vão jogar da forma que jogaram com o Los Angeles ou se eles vão conseguir botar um pouco mais de futebol, assim, mais de vontade, porque pareceu em alguns momentos que eles estavam só sem botar o pé fundo no acelerador e que poderiam ganhar a qualquer momento, e ganharam realmente, né, quando resolveram. Mas, como eu falei, a administração não foi tão boa assim, porque eles tiveram bastante risco de tomar gol. Se eles derem as chances que eles deram para o Los Angeles, sendo para o Flamengo, acho bem provável que o Flamengo não desperdice essas oportunidades que o Los Angeles perdeu. Pré-jogo do Globoesporte.com com as prováveis escalações de Flamengo e Chelsea. Felipe Luiz, pela primeira vez desde que assumiu o comando do time, tem o elenco completo à disposição. Isso é verdade. De La Cruz, inclusive, está à disposição do Felipe Luiz. Alexandro está de volta. Arrascaeta e Luiz Araújo, que chegaram a ficar fora de um treino essa semana, estão à disposição também. Era, de fato, só controle de carga. E aqui está sendo já detalhado, né? Fora do treino de quarta-feira, Luiz Araújo e Arrascaeta, que chegaram a assustar a torcida ao postar uma foto com gelo no joelho direito, voltaram a treinar na quinta-feira e vão para o jogo. Poupado na estreia, Alexandro também volta e De La Cruz deve ser relacionado após se recuperar de lesão. Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Chelsea com Rossi no gol, Wesley na lateral direita ou Varela, ainda existe essa dúvida, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na lateral esquerda, já sendo dado como certo pela maioria dos veículos, considerando já que Alexandro joga e joga como titular. Meio campo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e Gerson completando o meio campo ali, fazendo aquela ponte entre o meio campo e a ponta direita. E na frente, Luiz Araújo e, a princípio, Bruno Henrique, porque também existe uma possibilidade aí da entrada do Plata. Ou seja, tendência é que o Pedro não comece entre os titulares, muito por conta das características do jogo, porque o Felipe Luiz, em alguns jogos, ele prioriza a questão da pressão do ataque do Flamengo, fazendo pressão na defesa adversária, e aí, para esse tipo de estratégia, normalmente o Felipe Luiz prefere outros jogadores em relação ao Pedro. Chelsea, técnico Enzo Maresca, que deve utilizar o time base que teve na última temporada, mas com algumas mudanças em função do calor na Filadélfia. Palmer
tem jogado mais centralizado, enquanto Madueke e Pedro Neto jogam mais abertos pelas pontas. Pedro Neto, muito bom jogador, por sinal. Provável escalação do Chelsea com Robert Sanchez no gol, Reece James, Chalobah, Cowell e Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer, Pedro Neto, Madueke e Delap. Um bom time do Chelsea, principalmente ali o meio-campo do Chelsea é muito forte, com Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer. É um time sensacional. Agora, se eu tivesse uma coisa para falar pro Flamengo, eu diria: chutem ao gol. O Robert Sanchez é até um bom goleiro, mas ele, na minha opinião, não é daqueles goleiros mais confiáveis aí do mundo. Eu chutaria, mesmo que não seja aquela coisa, ele vai frangar, vai deixar a bola entrar. Não necessariamente, mas ele espalma, ele solta umas bolas ali pro meio da área às vezes. Então, a dica que eu daria pro time do Flamengo é chutem a gol. O que vai definir esse jogo, na minha opinião, é o meio-campo. Os dois times têm como ponto forte o meio-campo. Flamengo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E o Chelsea com Enzo Fernandes, Moisés Caicedo e Cole Palmer, que vem jogando centralizado. Quem tiver mais inspirado aí vai fazer esse jogo ser definido. Lembrando que o Cole Palmer é aquele cara de lua. Ele é a estrela do Chelsea, mas tem jogo que ele some. Assim como acontece às vezes com o Arrascaeta. Então, torcer para hoje ser aqueles dias que o Cole Palmer fica meio sumido, considerando que o Flamengo consiga anular as jogadas dele, pode ser meio caminho andado para o Flamengo conseguir uma superioridade ali no setor do meio-campo e consiga chegar com mais jogadores e conseguir fazer até uma pressão em cima do Chelsea. Vamos ver. Vamos ver no que dá. Tô ansioso, tô gravando aqui 7h30 da manhã do próprio dia do jogo. Vamos ver no que dá. Árbitro da partida, Ivan Barton, de El Salvador. Assistente 1, David Moran, Davi Moran, né? Assistente 2, Antônio Pupiro, da Nicarágua. Quarto árbitro, Ning Ma, da China. E o VAR, Guilhermo Pacheco, do México. E aí, teve uma declaração, tô falando muito de Cole Palmer aqui, que é o armador lá do Chelsea, teve uma declaração dele falando que ele tem um tio que mora aqui no Brasil há mais de 10 anos, não disse exatamente qual é o time dele, mas com certeza deve ser vascaíno, tricolor ou botafoguense, porque ele conversou com esse tio dele e o tio pediu para ele marcar um gol de qualquer jeito contra o Flamengo. Falou que o Flamengo é um dos maiores times do Brasil, que só se fala nesse jogo por aqui. E aí ele deu essa entrevista falando dessa conversa dele com o tio. E aí, além disso, teve uma entrevista aqui com o Alexandro falando sobre a partida e aí começando com um comentário sobre o calor. Eles podem até sofrer um pouco mais que nós, mas quando o jogo começa, não existe calor, frio, todos querem vencer. Sobre o duelo com o Chelsea, nós queremos ser o primeiro do grupo. Temos respeito pelo Chelsea, mas temos mais respeito pela nossa equipe e torcida. O mais importante é o que vamos fazer quando tivermos a bola. Ali, no setor defensivo, nós já conversamos que teremos que segurar a barra. Sobre a ausência na estreia, ele falou que, sinceramente, para mim esses dias me ajudaram muito na minha forma física. Eu estava tranquilo porque tem Ayrton Lucas que domina a lateral esquerda. Ele foi um dos melhores jogadores em campo. Agora tem esse jogo e todos estão na expectativa como nós, jogadores. Essa foi a fala aí do Alexandro e agora a fala do Felipe Luiz. Começando a falar ele falando sobre o elenco em si. O que eu mais vejo dos meus jogadores é o sacrifício que eles fazem um pelo outro em campo. A gente também sofre com calor, influencia bastante para os dois times. Quando a gente joga lá o Carioca no verão e a gente fala, tá calor, parece que só vale aqui. Felipe Luiz, eu lembro dos jogos do Enzo Maresca, técnico do Chelsea. Diz que vai rodar o elenco contra o Flamengo amanhã, né? Não é fácil por causa da temperatura, por isso vamos tentar rodar os jogadores. Mas isso é para nós e para eles também. Infelizmente, é mais para nós. Ele tá repetindo ali a fala do Maresca. E aí o Felipe Luiz complementou dizendo que é para os dois lados. Então, não vou ler tudo aqui não, porque vai repetir a mesma fala lá do Maresca que a gente acabou de falar. E agora, terminando a última fala dele, jogar na frente da nossa torcida é um ponto muito a favor.
onde eu fui até hoje na minha vida, desde que me tornei jogador do Flamengo. Sempre encontrei torcedor do Flamengo no mundo e não vai ser diferente agora, falando um pouquinho da torcida. Virando a chave no vídeo, vamos falar agora de mercado da bola. O Flamengo está desistindo de um jogador. E é exatamente o meia Noah Okafor. O meia que o Flamengo chegou a negociar durante um tempo. Parece, ele que estava emprestado ao Napoli, mas pertence ao Milan. Parece que os valores do Flamengo ficou tentando quebrar ali para diminuir um pouquinho. Não conseguiu. Além disso, o próprio jogador não parece muito disposto a vir para o Brasil. E aí o Flamengo não está querendo esticar muito a corda, forçar mais a barra. Tá pulando fora, não tenta mais a contratação de Noah Okafor. Agora esse sim, esse é o acerto que o Flamengo tem e tá a poucos detalhes de anunciar, que é Jorge Carrascal. Esse nome a gente trouxe no vídeo de ontem, o vídeo extra, né, que a gente trouxe à noite para dar aquele plantão urgente com a confirmação do Carrascal por muitos veículos aí. E agora a gente tem mais detalhes sobre a negociação, inclusive os valores. Tem uma novidade aí em relação ao que eu disse ontem. Tem a questão salarial dele também. Ao que indica, ele deve ter um salário aí em torno de 900 mil a 1 milhão de reais por mês. E a questão dos valores, que até ontem a gente tinha trazido aí, que giravam em torno de 11 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em prêmios. Parece que nesse meio tempo aí, esse início de confusão que teve lá, porque ele não se reapresentou depois da data FIFA, e aí saiu uma nota lá do Dínamo dizendo que ele teve que resolver problemas particulares, mas aí complementou falando que o time não vai tolerar qualquer tipo de atitude fora do protocolo do clube, ou seja, provavelmente não foi nada particular, assim. Foi muito mais uma forçação de barra para acerto com o Flamengo, que eu reprovo, mas aparentemente é isso que aconteceu. E aí o Flamengo provavelmente entrou em contato e aí acabou subindo os valores para evitar qualquer tipo de problema. Chegou aos valores solicitados pelo Dínamo e o negócio está sendo fechado em 12 milhões e meio de euros, mais os 2 milhões variáveis. O Flamengo subiu mais 1 milhão e meio de euros aí para contar com o Jorge Carrascal. Tenho visto mais vídeos dele, tenho visto análises dele, 2 análises muito interessantes que eu vi. Uma delas foi do Alan Abimad, da S1 Live, que é um cara, inclusive aqui de Niterói também, fez uma análise do jogador que eu achei muito legal, que traz uma visão aí de como ele pode se comportar no meio-campo do Flamengo. É um cara que sabe jogar de meia, mas ele, partindo do meio, ele faz muito a ponta, né, a ala, e também faz o movimento contrário. Quando ele está escalado na ponta, ele corta bastante para o meio. Então ele é bem móvel, tem uma facilidade muito grande para o drible curto, inclusive. Ou seja, ele alia aquela habilidade, também a técnica. E isso é muito importante. Hoje em dia está sendo muito necessário para o Flamengo, por não ter tantos jogadores com essa característica atualmente. Então é um cara que chega sim para agregar muito ao elenco do Flamengo. Na minha opinião, acho que ainda falta aquele meia cerebral para dar passes perfeitos, precisos, e aí sim ser o cara para disputar a posição com a Arrascaeta, mas isso não exclui o fato do Carrascal chegar e agregar bastante ao elenco do Flamengo. Vamos acompanhar qualquer novo detalhe que a gente tenha. Se tiver uma previsão mais certa do anúncio do jogador, a gente traz aqui para vocês, mas acredito que até o fim do Mundial, Carrascal seja de fato anunciado pelo Mengão. Mudando de assunto mais uma vez, agora a notícia de última hora trazida pelo Paparazzo Rubro-Negro, e aí em conjunto com R7, né, o portal da Record, tem uma informação de que, deixa eu pegar aqui o detalhe da notícia. Vamos aí que abriu tudo aqui agora, que é o interesse do Fenerbahçe da Turquia, que já jogou muita gente lá do Flamengo, até o Alex é o maior ídolo da história do Fenerbahçe,
Porém, hoje, quem está lá como técnico é nada mais, nada menos que José Mourinho. E ele tem muito interesse no futebol do Alexandro e tá mexendo os pauzinhos para tentar levar o lateral esquerdo nessa janela agora de julho. Vamos ver a notícia completa do R7. Segundo o portal R7 e Paparazzo Rubro-Negro, o Fenerbahçe da Turquia tem bastante interesse na contratação de Alexandro. José Mourinho, técnico da equipe, tem feito enorme esforço para contar com o lateral esquerdo no seu elenco. O jogador, inclusive, é um velho sonho de Mourinho. Em outras 2 tentativas de contratação, o treinador não teve sucesso. Agora, ele tenta convencer o atleta a se transferir para a Turquia. Ainda de acordo com informações do portal, o salário seria dobrado. E o jogador ainda receberia bônus. Caso o lateral aceite a oferta, o Fenerbahçe promete apresentar uma proposta ao Flamengo. Alexandro tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2026. Foi titular da seleção brasileira nas 2 primeiras partidas sob o comando de Carlo Ancelotti. O Flamengo precisa ficar de olho, porque com a idade do Alexandro, eu não tenho a informação, mas pode ser que a multa dele não seja tão alta. Porém, pesa a questão da idade. Talvez o Fenerbahçe não esteja disposto a pagar alto por um jogador que tem aí talvez 3 a 4 anos no máximo de carreira. Então, vamos acompanhar. É uma ameaça sim ao Flamengo, porque uma proposta vinda da Europa com salário dobrado, mais prêmio, no final da carreira de um jogador sempre brilha aos olhos. Mas o Alexandro acabou de chegar ao Flamengo e seria, no mínimo, esquisito. Ele acabou de chegar, já sair. Mas vamos acompanhar. Qualquer novidade sobre o assunto eu trago aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!